Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Alerta, que é um livro editado por Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. E o tema são pontos vulneráveis, que são aqueles pontos ali de maior cuidado na vida de cada um de nós, aqueles pontos que nós estamos suscetíveis, estamos sujeitos ali a um desequilíbrio. O texto nos diz: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam a resistência de toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Então ele compara a nossa própria existência a uma grande máquina, que tem toda a sua engrenagem, mas se uma das peças, às vezes uma peça até simples, ela está em desarranjo, em desarmonia, ela pode comprometer todo o conjunto, todo o funcionamento ali daquela máquina. Ele nos diz: inevitavelmente as tentações te acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das tuas deficiências. Então, ele nos diz que as tentações cercam a todos nós. E o que são tentações? Tentações são aquelas situações que acontecem que elas encontram algum tipo de ressonância dentro de nós. Porque se nós temos ali pontos que são muito bem resolvidos, que já são sedimentados, naquilo nós não somos tentados. Então a tentação, ela ocorre justamente nos testes, naqueles pontos que nós devemos nos revestir de forças, de atenção, de vigilância, porque, como diz aqui, elas vão ferir ali esses pontos vulneráveis, onde ali as nossas deficiências. E ela vai dar alguns exemplos dessas situações. Se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás atraentes, envolvendo-te, atormentando-te. Então vejam que ela fala em sensações mais fortes, Se nos agradam sempre as sensações mais fortes, porque podemos ter ali uma vida relativamente tranquila e acharmos que aquilo é sem graça, que a vida não tem grandes emoções. Então, se nós procuramos sistematicamente essas sensações mais fortes, nós vamos encontrá-las, Elas vão nos atrair, envolvendo-nos e nos atormentando. E a gente pensa até nos relacionamentos, pessoas que têm ali uma vida familiar relativamente tranquila, mas sempre estão buscando algo além, uma emoção mais intensa, uma emoção mais forte, não se satisfazem ali num ambiente de relativa tranquilidade. Por isso é que esse pode ser um ponto vulnerável, quando nós sistematicamente buscamos ali a intensidade em tudo, essas sensações mais fortes. Ela diz ainda: se te espicaçam, se nos agrada o interesse, a ganância e a cobiça, respirará no clima dos onzenários. Onzenários aqui nos dizendo de pessoas que pensam excessivamente ali em acumular bens, no dinheiro, quando pensam que administram determinada quantia, determinado valor, quando na verdade são administrados, são prisioneiros ali dessa cobiça, dessa ganância, pessoas que têm até uma vida financeira tranquila, mas estão sempre insatisfeitas, estão sempre intranquilas pelo medo de perder aquilo que acumularam, ou que não permitem ali a própria família que usufruam quase nada do que tem, sempre preocupado ali, e que tenha um montante muito grande no banco, mas sem usufruírem daquilo que esse conforto poderia proporcionar. Então, se isso nos interessa, nós vamos respirar, nós vamos atrair pessoas também que pensam da mesma maneira. Esse pode ser um ponto vulnerável ali na existência. Se te interessa uma maledicência e impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Então, se nos atrai a maledicência, a fofoca, nós vamos perceber nas pessoas coisas que para a grande maioria passa despercebido, porque nós viciamos o nosso olhar buscando sempre ali algum erro, algum comentário jocoso, alguma fofoca, algo que nós possamos disseminar para outras pessoas
né? Então isso pode ser ali um vício, né? A fofoca, a maledicência, a impiedade, porque se nós falamos da vida dos outros, até situações que não são reais, que são interpretações nossas, ou que passamos aos outros informações que nos chegam sem saber até qual a veracidade dessas informações, isso é impiedoso para com as pessoas que são vítimas ali dos nossos comentários, né? Então, a maledicência, a fofoca, ela pode ser, e muitas vezes é um desses pontos vulneráveis, um desses pontos fracos. Se preferem a ociosidade e o comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Então, se nos atrai ali a preguiça, a ociosidade, o comodismo, nós vamos encontrar muitos motivos para nos sentirmos assim, né? Para nos sentirmos excessivamente cansados, sobrecarregados, quando na realidade pode ser muito mais um estado mental nosso do que propriamente um fato, uma realidade. Então a gente costuma falar que existe uma diferença entre estarmos sobrecarregados ou nos sentirmos sobrecarregados. Talvez uma pessoa que tenha ali uma grande quantidade de tarefas, de afazeres, talvez ela não se sinta sobrecarregada, porque ela faz aquilo com boa vontade, ela se planeja, ela tem organização, enquanto talvez podemos fazer muito pouco, mas esse muito pouco nos sufoca, nos cansa, nos consome, justamente por essa falta de equilíbrio, de amor àquilo que se faz, né? Então, aqueles que querem encontrar motivo, eles vão encontrar motivo para se sentirem cansados. Vão ser ali excessivamente queixosos, vão reclamar de tudo, seja do calor, seja das chuvas, seja da falta de tempo, e mergulham de tal maneira nessas queixas que não encontram espaço mental para realizar, para produzir, para agradecer, né? Então, esse é um cuidado que temos também que ter com a ociosidade, o comodismo. Se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios orgânicos e deficiências onde os outros defrontam recursos para exercitar equilíbrio e disciplina. Então podemos ser pessoas que nos afeiçoamos à enfermidade, que cultivamos a doença, até para nos sentirmos vítimas, para termos ali a compaixão dos outros. Talvez aquelas pessoas que ficam excessivamente atrás dos médicos, não encontram nada nos exames e insistem ali para achar alguma coisa, né? Chamam os médicos de incompetentes, né? Mas há situações em que nós podemos cultivar ali a doença, cultivar a enfermidade, e esse estado pode atingir ali um tal grau que de fato a pessoa pode ficar doente, em um processo até de autoobsessão em que pelo pensamento ela acaba danificando a própria estrutura ali da célula física. Cada espírito é colocado onde lhe cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. A reencarnação traz o aprendiz de volta à experiência malograda, à experiência fracassada, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que deve investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem respeito. Então nós somos colocados nos ambientes, nos locais onde é necessário o nosso próprio crescimento, com o amparo, com as facilidades, mas também com os desafios, que são testes para que nós possamos vencer as dificuldades que nós trazemos. Então nós não nascemos do planeta errado, nós não nascemos na família errada, nós nascemos e estamos onde Deus ali considera que é o melhor para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Nunca um castigo. Tendências, aptidões, boas ou más, ressumam, têm origem no nosso pretérito, no passado espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam o progresso e a paz. Então, as tendências boas, as aptidões ou negativas, elas têm a origem no nosso passado e que nós renascemos aqui ou para desenvolver essas nossas boas aptidões, as boas tendências,
ou para mudar ali aquelas tendências negativas que fomos acumulando ao longo de tantas e tantas vidas, né? Até chegar nesse momento que nós estamos. A tua segurança interior, ela diz, depende da tua inclinação, da tua preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças, vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. Então nós temos que tomar ali cuidado, né? Vigiar as nossas fraquezas, né? Porque a nossa segurança interior, ela diz, depende da nossa inclinação, dos nossos desejos, das nossas escolhas, para que com o tempo essas dificuldades se transformem em segurança, em fortaleza e maturidade ali espiritual. No que delinquistes, trazes a marca íntima, ou seja, essas tendências do passado, positivas ou negativas, elas estão gravadas no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, estão aí, né, para que cada um de nós exercite na oficina que é a terra que Deus aqui nos colocou. Conforme te comprometestes, renasces com a matriz de registro. Né? Mais uma vez reforçando que essas tendências são do passado, nós nos perguntamos por que eu tenho essas facilidades, por que eu tenho essas aptidões, ou por que eu carrego essas dificuldades, esses traumas, que para muitas outras pessoas não me incomodam. Mas cada um tem ali a sua história, cada um tem o seu mapa aqui na Terra, cada um tem o seu passado. Por isso é que é muito importante nós não ficarmos nos comparando com os outros e também não desvalorizarmos a luta do outro, achando que aquilo que ele está passando, que para nós não é um motivo de preocupação, mas para ele seja de grande preocupação. Porque nós não sabemos ali quais são as histórias de vida dele, quais são os traumas, quais são as lutas que cada um carrega ali dentro de si. Né? De acordo com o erro, ela continua, voltas aos sítios familiares, volta ali ao meio onde devemos reparar. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas. Elas te induzem ao crescimento espiritual com a superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Não te permita as concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Vejam, olha, não te permita as concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Porque há muitas vezes na vida em que nós fazemos escolhas que sabemos que elas não são saudáveis, que elas não são boas, mas nós acabamos ali cedendo, abrindo mão, para mais tarde nos arrependermos, né? Porque tínhamos ali o conhecimento, recebemos talvez uma boa formação dos nossos pais, dos nossos familiares, mas a escolha é sempre nossa. Então, aquilo que Jesus nos diz, orai, mas vigiai também, né? Ou lembrando que Paulo de Tarso nos diz, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, peçamos muito a Deus ali a lucidez, a serenidade, para que as nossas decisões, as nossas escolhas, sejam escolhas de equilíbrio, né? Que não nos deixemos ali arrastar por um prazer momentâneo, fugidio, que depois podemos nos arrepender. Então é muito importante essa autoanálise e percebermos quais são os pontos que eu trago na vida de conquistas, de facilidades, mas igualmente é muito importante pensarmos quais são os meus pontos vulneráveis, quais são os pontos que eu tenho que tomar muito cuidado. Então essa autoanálise muito sincera, muito honesta, permite enxergarmos em nós aquilo que no fundo nós sabemos que temos que tomar um cuidado maior. E existem algumas sugestões nesse sentido. Por exemplo, aquilo que nos desagrada profundamente, que nos irrita profundamente no outro, muitas vezes é o reflexo daquilo que trazemos dentro de nós, mas temos uma dificuldade enorme de percebermos, né, de reconhecermos aquilo. Então é claro que há comportamentos que nos desagradam, que não consideramos como saudáveis, mas se aquilo nos incomoda profundamente, nos irrita excessivamente, é interessante um olhar ali para perceber que talvez seja algo que trazemos dentro de nós. Outra situação que pode
nos alertar sobre esses pontos vulneráveis são aquelas situações que ocorrem repetidamente na nossa vida, né? Então, um exemplo que a gente sempre dá, uma pessoa, por exemplo, que ela nunca foi assaltada, mas tem gente que foi assaltado 10, 20, 30 vezes. Se isso acontece com tanta frequência, opa, será que não é um ponto que eu tenho que tomar cuidado do desapego, do desprendimento, né, no sentido de não ser excessivamente apegado? Talvez no passado fomos pessoas que desviamos dinheiro, que roubamos, que tivemos cargos públicos e usamos mal, né? E hoje nós voltamos sujeitos a passar por essas situações, em que em repetidas vezes nós somos roubados, acontecem situações que perdemos aquilo que lutamos, né? Então, é um castigo de Deus? Não é. São situações ali que nos alertam para pontos que nós precisamos aprender, né? Porque não é por uma simples coincidência que essas situações se repetem tanto e com outras pessoas, elas acontecem raramente ou talvez nem aconteçam. Então, essas situações desagradáveis que elas se repetem muito na nossa vida, vale aí observar, será que não são pontos em que nós temos que aprender com aquilo, né? E aí nós lembramos uma vez mais aquela frase que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, essas situações elas se repetem até o ponto que nós de fato aprendemos que aquelas situações geram uma mudança no nosso comportamento. Aí sim, porque elas mudam porque Deus não quer o nosso sofrimento, mas Ele quer sempre o nosso aprendizado, né, o nosso equilíbrio ali. E finalizando, ele diz: enfrenta as fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás quão fácil será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. Ela finaliza nos recomendando: enfrenta as fraquezas, né? Porque podemos ali, a partir do momento em que constatamos os pontos que somos mais vulneráveis, que somos mais sujeitos à falha, nós nos sentimos ali impotentes, cansados, ou dizer: eu não vou mudar nunca. Não, nós temos que enfrentar, tendo a plena consciência de que nós nascemos para vencer as nossas limitações, não sermos vencidos por ela. E conscientizando desses pontos vulneráveis, vai ser mais fácil tomarmos ali os cuidados necessários. Então fica aí para a nossa reflexão. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, abençoe a cada um de nós. Boas noites. Hoje vamos começar a nossa conversa mencionando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18. E chamando assim o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é encontrado em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, em Mateus 10, 39 e João 12, 24 a 25. Essa leitura foi base do livro Astronautas do Além, em que o Chico, em seguida, recebeu duas mensagens, uma de Emmanuel e outra do irmão Saulo. Essa última que nos vamos referir, né? O irmão Saulo, como vocês sabem, é Herculano Pires, né? Que assim escreveu: a técnica da vitória. Todos sabemos que a vida é uma luta. Não estamos na Terra para sofrer nem para gozar, mas para vencer. Lutamos contra o meio ambiente, contra os desajustes da estrutura social, contra doenças e incompreensões, contra a maldade humana e a agressividade dos elementos, contra as influências espirituais negativas, mas, principalmente, contra as nossas próprias deficiências, contra as nossas ambições e o nosso egoísmo.
O desânimo nos assalta quando nos consideramos injustiçados e esquecidos por Deus, submetidos a penas que não afligem os outros. É o momento em que o nosso egoísmo se manifesta na revolta do orgulho. O exemplo de Jesus devia lembrar-nos a técnica da vitória. Ele tomou a sua cruz sem nada dever e, na hora suprema do sacrifício injusto, orou ao Pai em favor dos seus algozes. Algum dentre nós, mesmo os mais aparentemente evoluídos, poderiam considerar-se mais dignos da atenção de Deus do que Jesus? Ele não nos mandou tomar a nossa cruz e avançar sozinho, mas segui-lo. Porque à frente de todos nós seguiu ele, ao peso da cruz que não merecia. Sua missão era transformar o mundo, salvar os homens da maldade, libertá-los do egoísmo, que os fazia arrogantes e impiedosos. Sua técnica não foi a da revolta, mas a da resignação e da fé. Não há dúvida de que a fé pode vacilar no coração do homem que suporta pesadas provas. Mormente, principalmente, quando esta fé é apenas emocional e não racional. Mas os que já aprenderam que a vida tem um sentido, uma finalidade, e que as provas da vida correspondem às necessidades evolutivas de cada um, devem possuir uma fé mais vigorosa. No meio do torvelinho, lembremo-nos de que as forças desencadeadas tendem, obrigatoriamente, a restabelecer-se no equilíbrio natural. Tudo na vida humana é passageiro, nada permanece para sempre. Por que nos desesperarmos quando sopra a ventania, se sabemos que ela passará inevitavelmente? Emmanuel nos lembra ainda o poder do amor, o maior de todos os poderes que podemos usar em nossa defesa. A confiança em Deus, pois Deus é amor, mas como ensinou o apóstolo João, e o conhecimento da lei do amor devem socorrer-nos nas horas de aflição. Usando esses recursos da técnica da vitória, nada temos a temer. Os que se entregam e sucumbem são desertores. Pois bem, nós já detemos muito esclarecimento, né? Muitas informações, nós detemos condições de caminharmos com as próprias pernas seguindo Jesus. Para tanto, nós temos que observar um conceito interessante, que é a nossa disciplina. Por exemplo, todos nós frequentávamos as sessões tanto de esclarecimento, quanto de desobsessão, psicografia, de saúde, e entre outras coisas, o que acontece nessas sessões? Os espíritos que nos acompanham, os espíritos que são convidados a ficar à nossa companhia, são conduzidos ao centro espírita e lá eles desfrutam dos esclarecimentos e da assistência tanto quanto nós, né? Se nós vamos lá buscar o consolo, a assistência, a ajuda, né? Nós levamos esses companheiros para também receber aquilo que nós ganhamos, né? Nesses momentos em que fisicamente a casa de Fabiano está fechada, né? O que ocorre? Para onde vão esses espíritos? Como é que eles vão receber aquilo que nós também sabemos ser possível receber? Se nós somos os veículos que os levam à casa, onde é que eles estão? Eles vão sozinhos, pelas próprias pernas? Muitos deles não têm condições, muitos deles continuam nos acompanhando, né? E aprendendo gradativamente aquilo que também estamos aprendendo gradativamente. E como então continuarmos a trabalhar? Mantendo a nossa disciplina, né? Disciplina no quê? Ora, se nós íamos às sessões numa determinada hora, né? Os espíritos responsáveis pela casa, eles têm esse trabalho há anos. Aliás, foi programado lá há décadas. Então, nós estando lá, fisicamente ou não,
eles estão lá. Isso nós já sabíamos, conversando em várias reuniões, né? Eu vou à sessão ou não vou, os espíritos lá estão, né? Termina uma sessão hoje, eles já começam a preparar a sessão da semana seguinte, né? Agora, nesses dias que nós estamos impossibilitados de ir fisicamente, não por nossa responsabilidade, não por nossa culpa, os espíritos vão lá, sabem que nós estamos privados da presença, não por nossa vontade, então eles vêm até nós naquele horário e promovem toda a assistência que regularmente eles fazem, né? E esses espíritos que nos acompanham, voluntariamente ou obrigatoriamente, por vínculos difíceis ou por opções, eles também recebem esse tipo de assistência, porque Deus é justo, né? Então é muito importante que mantenhamos os vínculos com a casa nos dias e horários que nós já praticávamos. Dito isso, vem também uma outra obrigação que nesses dias pode acabar sendo relaxada, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é tão importante quanto a sessão. Por quê? O que acontece no dia e na hora do Evangelho? Via de regra, né, os espíritos orientadores, eles trazem às nossas casas os espíritos necessitados, desde a região próxima até aos próximos das famílias, né, das pessoas que compõem a família, para ouvir o Evangelho, né, para que eles também possam ser esclarecidos, motivados, né, que sejam quebrados quadros mentais seculares e eles possam receber a assistência da espiritualidade superior. Então, é importantíssimo que mantenhamos o hábito do Evangelho no lar naquela hora e naquele dia. Por quê? Porque os espíritos que necessitam, eles são trazidos ali. Então, talvez até vocês tenham, alguns, né, sentido uma certa irritabilidade quando está próximo do horário do Evangelho no lar, né, um certo desconforto. Por quê? Porque esses espíritos já estão se aproximando e você tem a obrigação, né, é uma obrigação, afinal de contas, né, de parar o que você está fazendo, né, agora mais do que nunca, que você tem o tempo que você quiser, né, para dedicar ao próprio esclarecimento e ao esclarecimento desses necessitados, eles sim, mais privados do que nós desta ajuda, porque as portas do centro fechadas nos impedem de ir até lá e, por sua vez, de levá-los, sobrando basicamente a nossa própria casa como um ponto de referência para algum tipo de esclarecimento. Como a gente pôde ler aqui, né? Se nós temos dificuldades íntimas, se nós achamos que estamos sofrendo, imagine os espíritos que buscam algum tipo de esclarecimento ou conforto. Onde é que eles vão ouvir isso? Né? Onde é que eles vão ouvir? Agora a sua casa foi eleita um ponto de luz, né? E o que a gente tem que fazer é manter esse ponto de luz aceso. Ok? Vou aproveitar aqui para terminar falando justamente sobre o Evangelho no Lar, numa mensagem de Bezerra de Menezes, né? Em que ele coloca: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Hoje está, né? A seara depende da sementeira. Se a gleba sofre... Opa, foi demais aqui. Pronto. Só um minuto.
Se a gleba sofre o descuido de quem lavra e prepara, se o arado faz inerte e se o cultivador teme o serviço, a colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o desânimo e a inquietação. É importante que nos unamos todos no lançamento dos princípios cristãos no santuário doméstico. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Não bastará entronizar as relíquias materiais que se reportem ao Divino Mestre, entre os adornos da edificação de pedra e cal, onde as almas se reúnem sob os laços da comunidade ou da atração afetiva. É necessário plasmar o ensinamento de Jesus na própria vida, adaptando-se-lhe o sentimento à beleza excelsa. Parece que ele está falando diretamente para nós nesse momento. Né? De nada adianta frequentar o centro, né, nos unirmos lá, nos confraternizarmos, se não tivermos um compromisso com aqueles que nós não enxergamos diretamente. Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar, teremos a existência transformada na direção infinita do infinito bem. O céu, naturalmente, não nos reclama a sublimação de um dia para outro, nem exige de nós, de imediato, as atitudes espetaculares dos heróis. O trabalho da evangelização é gradativo, paciente e perseverante. Quem recebe na inteligência a gota de luz da revelação cristã cada dia ou cada semana, transforma-se no entendimento e na ação de maneira imperceptível. Apaga-se nas almas felicitadas por essa bênção o fogo das paixões, e delas desaparecem os pruridos da irritação inútil que lhes situa o pensamento nos escuros resvaladouros do tempo perdido. Enquanto isso ocorre, as criaturas despertam para a edificação espiritual com o serviço por norma constante de fé e caridade, nas devoluções a que se afeiçoam, de vez que compreendem, por fim, no Senhor, não apenas o amigo sublime que ampara e eleva, mas também o orientador que corrige e educa para a felicidade real e para o bem verdadeiro. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã. Em verdade, no campo vasto do mundo, as estradas se bifurcam, mas é no lar que começam os fios dos destinos, e nós sabemos que o homem, na essência, é o legislador da própria existência e o dispensador da paz ou da desesperação, da alegria ou da dor a si mesmo. Apoiar semelhante realização, estendendo-se nos círculos das nossas amizades, oferecendo-lhe o nosso concurso ativo na obra da regeneração dos espíritos, na época atormentada que atravessamos, é obrigação que nos reaproximará do mentor divino, que começou o seu apostolado na terra, não somente entre os doutores de Jerusalém, mas também nos júbilos caseiros da festa de Caná, quando, simbolicamente, transformou a água em vinho na consagração da paz familiar. Que a providência divina nos fortaleça para prosseguirmos na tarefa de reconstrução do lar sobre os alicerces do Cristo, nosso Mestre e Senhor, dentro da qual cumpre-nos colaborar com as nossas melhores forças. Então está aqui as palavras de Bezerra, né? Que nos, junto com os velhos ensinos de Emmanuel, né? Que nós, como espíritas e médiuns, o que nós temos que manter são três coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E a disciplina que se pede é apenas de interrompermos os nossos afazeres domésticos, porque em casa estamos todos, né? Para dedicarmos um quinhão do tempo para o próprio benefício e também daqueles que necessitam muito mais do que nós, na medida que não há
muitas formas de atingi-los se nos omitirmos. Uma boa noite a todos, aproveitando a oportunidade para elevar os pensamentos e agradecer a Deus pela essa oportunidade de reencontro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos.